Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e principalmente o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu gosto demais desses dois versículos aqui. É difícil a ministração para que eu não os cite. Muito bem. Hebreus 12 é um importante capítulo do Novo Testamento, pois nele os cristãos são desafiados a correr e avançar em realizar a vontade de Deus sem desanimar, ou seja, com perseverança. Neste capítulo, o autor usa a figura de uma corrida, onde temos a meta de chegar até o fim. É neste capítulo também que o autor nos lembra do exemplo de Jesus, exemplo este que ele nos deu, no sentido de cumprir a sua missão, enfrentando muitas e muitas barreiras e dificuldades. Nos versículos iniciais do capítulo 12, nós aprendemos algumas profundas lições. Primeiramente, é que na vida cristã nós temos uma meta. Pois é, em 1 Coríntios 9, 26, o apóstolo Paulo diz: assim corro também eu, não como sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Pois é, a vida cristã é uma corrida para alcançar um alvo, um objetivo que temos pela nossa frente. Aprendemos aqui em Hebreus que nós cristãos não andamos sem rumo, sem norte, não, mas ao contrário, somos como viajantes que percorrem a estrada principal, que correm com perseverança a carreira que nos foi proposta. Nem o próprio Deus trabalha sem uma meta ou objetivo. Tudo o que Ele faz tem um propósito. Nós não somos como turistas que retornam ao ponto de partida, mas como peregrinos que saem de um ponto e estão sempre em direção a um objetivo, ou seja, a um outro ponto. E Hebreus 12 nos revela que a nossa meta é nada menos que o próprio Cristo. Pois é, assim procuramos ser semelhantes a Ele e ter Sua presença constantemente em nós. Se nós estamos em direção a um ponto de chegada, é importante que perguntemos: será que estou tendo algum progresso? Será que estou avançando em minha vida espiritual? Será que estou vendo resultados? Se tenho uma meta, estou chegando cada vez mais perto dela? Alguém já disse que para você tirar o máximo partido da sua vida, se faz necessário transformar os alvos de Deus nos seus alvos. Pois é. A segunda coisa que nós vemos é que na vida cristã nós temos uma inspiração. Pois é, temos uma inspiração. No versículo 1 de Hebreus revela: temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Pois é, temos aqui o pensamento da nuvem invisível de testemunhas. Neste contexto, elas são testemunhas num duplo sentido. São os que deram testemunho de sua fé em Cristo e agora são testemunhas que assistem o cumprimento do nosso dever. Mas quem são estas testemunhas? No capítulo 11 de Hebreus, a Epístola aos Hebreus nos apresenta uma relação dos heróis e heroínas da fé que venceram a corrida. Eles fazem parte da história do povo de Israel.
Hebreus nos lembra de pessoas como Abel, como Enoque, como Noé, Abraão, José, Moisés, Raabe, tantos e tantos outros. O detalhe comum a todos eles é que eles venceram porque creram. O versículo 39 do capítulo 11 diz, na versão da linguagem de hoje, o seguinte, ele diz, porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus. Olha aí, ao imaginarmos esse quadro de testemunhas que nos observam, podemos compará-lo à situação de um atleta que está correndo num estádio lotado de gente. Quando ele acelera a marcha, a multidão o olha. Mas o detalhe interessante desta cena é que a multidão que o observa corresponde àqueles que já ganharam antes esta mesma corrida. São atletas espirituais, vencedores do passado. Assim somos observados por testemunhas que já ganharam antes esta mesma corrida em que nós nos encontramos hoje. Pois é, agora pense comigo. Um ator agiria com muito mais intensidade se soubesse que algum famoso estaria sentado nas poltronas observando-o, não é verdade? Um atleta se esforçaria duplamente se soubesse que estaria sendo observado por uma famosa equipe de atletas olímpicos. Do mesmo modo, Hebreus nos mostra nestes versículos que nós também estamos correndo diante de uma plateia que nos observa atentamente. E nesta plateia estão todos os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus, nós podemos observar que todos eles foram vencedores quando estavam correndo para cumprir as suas carreiras. E agora eles nos assistem. Portanto, estamos correndo diante de uma plateia de vencedores. E eles torcem para que nós também venhamos vencer. Precisamos nos esforçar, meu irmão, para realizar a vontade do Senhor, pois há uma plateia de vencedores que torce por nós, pelo nosso sucesso. E assim como eles venceram em ser fiéis ao Senhor, eu e você também podemos vencer. Pois é, a terceira verdade importante que encontramos nesse texto é que na vida cristã temos obstáculos a transpor. Pois é, a vida não é fácil. Hebreus nos mostra que além de estarmos rodeados por toda uma plateia de vencedores, também estamos rodeados pelos obstáculos dos nossos próprios pecados. Ninguém pode alcançar o sucesso quando se sente preso a algo muito pesado. Ninguém tentaria escalar uma montanha com um fardo extremamente pesado nas suas costas. Não ia obter êxito. Assim, irmãos, o supérfluo e desnecessário que poderia nos atrapalhar na realização da vontade de Deus deve também ser deixado de lado. Cada indivíduo deve decidir o que é supérfluo, e quanto ao pecado, deve ser deixado de lado imediatamente após reconhecido, pois nos impede de prosseguir e crescer. Ele diz para nos desvencilharmos principalmente do pecado que tenazmente nos assedia. Eu gostaria de ilustrar contando uma historinha que eu achei interessante. Uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão, um tijolo na outra mão, nas costas carregava um saco com areia e sobre a cabeça equilibrava uma grande abóbora. Imagine a dificuldade para este homem caminhar, para ele avançar, não é verdade? Pois bem, no caminho ele encontrou um transeunte que lhe perguntou: por que você carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu aquele viajante. Aí ele respondeu: mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor, mais aliviado. Em seguida veio outro viajante que lhe perguntou: diga-me, por que você carrega essa abóbora tão pesada sobre sua cabeça?
Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o homem, porque eu não tinha percebido ainda o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele pegou aquela abóbora e jogou fora e continuou o seu caminho. E ele foi agora com passos muito mais leves, mais rápidos, né? Um por um, os transeuntes iam avisando a respeito de suas cargas desnecessárias. E ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como um homem livre. E aí ele avançou e foi muito mais rápido. Qual era, na verdade, o problema daquele homem? A pedra e a obra? Não. Era exatamente a falta de consciência da existência daqueles pesos que estavam sobre ele. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, ele livrou-se bem rapidamente delas e já não se sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. Por isso que o escritor de Hebreus diz que precisamos nos desvencilhar de todo o peso. O peso aqui não significa pecado, mas pode ser hábitos e demandas que trazemos sobre nossa vida. Na vida cristã, o dever essencial é descartar coisas que não servem para Deus. Hábitos, prazeres, né? Associações que nos arrastam para trás ou nos atiram para baixo. Assim devemos abandonar tudo aquilo que nos retém. E frequentemente necessitaremos da ajuda de Cristo para poder fazer. Peça ao Senhor: Pai, me ajude a deixar tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Pode ter certeza que Ele vai me ajudar. A quarta verdade nesse texto é que na vida cristã nós temos um importante meio para avançar. Este meio é a perseverança firme, né? O texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui trata-se de uma palavra grega, né? E esta palavra se refere a uma persistência que domina as coisas que nos faz marchar sempre adiante, com firmeza, com resolução, recusando desviar-se. Os obstáculos não nos intimidam, as demandas não nos deprimem, os desalentos não nos tiram a esperança. É a firme persistência que nos impede de retroceder ao obter o triunfo. Em Hebreus 12, 1, 2, nos mostra que nós temos algo a alcançar, obstáculos a vencer, e somos inspirados a não desanimar e sempre agir com perseverança. Mas há uma condição para que sejamos bem-sucedidos, e a condição é olhar para Cristo. Os versículos 2 e 3 diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia sofrida, né? E por isso assentou-se à destra de Deus. E o versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, em vossa alma. Então, a expressão olhando firmemente para o autor e consumador da fé deve ser compreendida como a atitude que nos leva a tirar a nossa visão da tribulação e do pecado e fixá-la em Cristo, fixar os nossos olhos em Cristo. Meus queridos irmãos, na vida espiritual vale a lei: quando miramos em algo, este algo ganha poder sobre nós. É exatamente isso. Quando nos deixamos aprisionar pelas preocupações e dificuldades do cotidiano, nossa vida de fé perderá a alegria. O olhar para as ondas do mar fez com que Pedro desanimasse e afundasse. Nós encontramos essa passagem em Mateus 14:30, quando ele pediu a Jesus que o permitisse ir até ele sobre as águas.
Levantar os olhos para Jesus significa contar com a realidade do Deus invisível. É olhar para o invisível. Todos os cristãos vivem da força do Cristo presente. O Espírito Santo quer nos conscientizar em cada tribulação e em cada provação da fé de que nosso Senhor Jesus Cristo vive pessoalmente em nós e nos capacita e nos abençoa para que cheguemos até o final da corrida. Lembremos o que diz Mateus 17:8, que diz: a ninguém viram senão Jesus. Assim, Jesus fez de si mesmo um grande exemplo a ser seguido. Avançando para os versículos 2 e 3, nós encontramos aqui os motivos pelos quais devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para Cristo primeiramente porque Ele é a origem e o meio do crescimento da nossa fé. Quando diz aqui no texto que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pois bem, Jesus é o autor da nossa fé. Isso porque dele vem a nossa fé. Isso está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Nós aprendemos lá dois versículos muito conhecidos que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois bem, Jesus também é o consumador da nossa fé. Diz aqui que Ele é o autor e consumador. Ele é consumador porque Ele mesmo se empenha em nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses 2:10, quando ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Pois é, Deus não deixará pela metade a obra graciosa que Ele começou em sua vida, meu irmão. O apóstolo Paulo ainda declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós encontramos em Filipenses 1, versículo 6. Pois bem, nós devemos olhar para Cristo firmemente, porque com Ele nos dá o exemplo só Ele nos dá o exemplo de como suportar lutas e tribulações. O versículo 2 aqui de Hebreus 12 diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O sentido deste versículo aqui é que Jesus suportou a cruz em lugar da alegria que estava diante dele. Ele tinha algo infinitamente melhor na frente. Ele poderia ter permanecido junto do Pai na glória. O mundo da paz eterna e da alegria inexprimível era o seu ambiente de vida antes dele vir para cá. Mas Jesus nos amou, e a Bíblia diz que foi um amor de tal maneira que Ele abriu mão de tudo isso para a nossa remissão, para a nossa salvação. Ele abandonou a existência na glória, tornou-se uma pessoa e morreu-se na cruz em substituição a nós. Assim Jesus nos dá o exemplo. Ele suportou a oposição e a resistência de um mundo ímpio, de um mundo pecador. Ele não se desviou das dificuldades, mas as venceu. A sua trajetória também se torna o caminho das pessoas que o seguem, dos cristãos de um modo geral. Mediante o exemplo de Jesus, eu pergunto: como temos lidado com as dificuldades da vida? Qual tem sido a nossa reação? Murmuramos? Somos negativos? Tiramos boas lições de vida? A Bíblia diz lá em Romanos 5, versículo 3, que a tribulação produz perseverança. De acordo com o comentador da Bíblia, a palavra que é traduzida por perseverança ou paciência quer dizer firmeza ou a capacidade de manter-se firme sobre as dificuldades. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, não devemos murmurar diante das lutas espirituais. As nossas lutas desenvolverão em nós a firmeza que nós necessitamos para prosseguir e para vencer as adversidades da vida. Para concluir esta reflexão, eu lhe chamo a olhar para Cristo,
pois olhar para Cristo é o único modo de nos mantermos espiritualmente firmes. Tenho visto muitos cristãos esfriarem e até mesmo desistirem da vida cristã, quando passam a desviar o seu olhar de Cristo. Nós podemos encontrar por aí muitos cristãos desanimados por estarem olhando para as fraquezas de irmãos, para problemas denominacionais, para falhas de seus líderes. Estamos vivendo numa época onde muitos cristãos começam a perder a sua identidade, pois não são mais luz do mundo, infelizmente. Muitos cristãos estão se perdendo na religiosidade e nas tradições religiosas. Se queremos, como o escritor de Hebreus, ou como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, devemos permanecer firmes em olhar para Cristo somente. Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão. Um grande abraço.